Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Zibordi. Está começando mais uma aula da série de lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2024. E nós vamos estudar hoje sobre a promessa de um novo coração. Fique comigo! Eu sou o pastor Ciro Zibordi. É um prazer muito grande ter você aqui no meu canal. Nós vamos direto ao assunto. É a lição de número 7. Você que está acompanhando as lições bíblicas da CPAD, lições bíblicas adultos, deste quarto trimestre de 2024, lições maravilhosas. Já estudamos sobre as promessas de Deus, foi a primeira, uma lição introdutória. Depois tivemos as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência, a promessa de salvação, a promessa de cura divina e hoje uma lição bíblica que vamos estudar presencialmente, se Deus quiser, no dia 17 de novembro de 2024, a promessa de um novo coração. O texto áureo está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aqui um texto que diz respeito a Israel, porque Deus também prometeu dar um novo coração para Israel, e nós vamos também tratar disso na lição de hoje. Mas a promessa especificamente é para o coração novo, oferecido àqueles que entregam a sua vida a Jesus. Israel, porém, como nação, como povo, no período milenial, também a Bíblia deixa claro que eles, coletivamente, claro que cada pessoa que vai receber um novo coração, mas essa profecia se refere à renovação no sentido coletivo, nacional, espiritual, e até mesmo topográfica do povo de Israel. Nós vamos tratar disso na lição de hoje. Ezequiel 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E a verdade prática, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. O texto bíblico básico, a nossa leitura bíblica em classe, está em Romanos 2, 25 a 29, e Jeremias, um texto que já tratamos em outra lição, capítulo 31, versículos 31 a 34, texto este que se refere à nova aliança de Deus com Israel, com a casa de Israel e a casa de Judá, mas que o autor de Hebreus, claro, fazendo uma aplicação espiritual, lá em Hebreus capítulo 8, ele cita esse texto, e isso às vezes gera alguma confusão. Algumas pessoas pregam aí a chamada teologia da substituição, e eu creio que a lição de hoje é uma oportunidade para nós voltarmos a esclarecer esse assunto. Muito bem, vamos então para o nosso roteiro. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe. Você que é inscrito no meu canal, eu agradeço. Você que não é inscrito, convido você a inscrever-se. E convido também você a tornar-se um apoiador, um membro do nosso canal, com uma pequena quantia mensal de R$ 6,99. Você poderá ter acesso a todo o nosso acervo de esboços, estudos. Eu falo esboços, mas não são apenas aqueles esboços com tópicos e subtópicos. São estudos pormenorizados, como este aqui, que nós vamos estudar. Veja, observe, aqui nós vamos ter todo o desdobramento do assunto. Vou até colocar aqui no modo normal, né? Porque aqui está no modo de apresentação. Aqui para você dar uma olhada, olha como é um estudo vasto, tem muitos pormenores, muitos detalhes. E lá no final nós vamos ter também a parte de referências, né, para você saber quais são
os livros que nós estamos consultando e assim por diante. Tá certo? Então, vamos começar, não é? É importante a gente fazer aqui este convite sempre para aqueles que desejam ser membros do nosso canal, mas nós vamos agora para uma explicação rápida, objetiva, sobre esse tema importantíssimo, a promessa de Deus de um novo coração. Então, começando pela introdução, uma primeira pergunta que eu quero responder aqui de maneira objetiva, mas depois vamos voltar a ela quando abordarmos os tópicos da lição. Você sabe que eu sempre sigo os tópicos de acordo com o comentário contido na lição, porque muitos irmãos podem ter dúvidas sobre esses tópicos e pontos, então eu faço questão de passar por eles. Às vezes alguém prefere alterar a ordem, eu vou seguir a ordem aqui e procurar abordar da maneira que possa ser didático para todos. Mas então observe, primeiramente, o que é o coração do ponto de vista bíblico. É importante notar que o termo coração na Bíblia não aparece, aliás, é raro você encontrar na Bíblia o termo coração referindo-se ao órgão do corpo humano. Eu até coloquei um comentário aí nesse sentido. Veja, o termo latino cor, a nossa palavra coração, tem a ver com isso. Então, cor, no latim, está presente em muitos verbos da língua portuguesa. Eu coloquei aí, por exemplo, decorar, que é saber de cor. Veja que saber de cor, o correto seria você guardar no coração, não apenas na cabeça, mas você ter no coração os textos bíblicos, por exemplo. O Senhor, aliás, disse, não é? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Mas veja, acordar, concordar, discordar, recordar, tudo isso tem a ver com o coração, ações ligadas ao coração. O termo cor do latim também aparece em substantivos e também adjetivos, não é? Como misericórdia, misericordioso, coragem, corajoso, cordialidade, cordial, etc. A palavra coração, então, segundo esse seu étimo, do latim cor ou cordis, designa o centro da inteligência, dos sentimentos e da vontade. Em outras palavras, está relacionado com a alma, porque a nossa alma que tem as três faculdades, o intelecto, o sentimento e a vontade. O intelecto, a faculdade pela qual pensamos, o sentimento é a parte sensorial, a parte pela qual sentimos, e a vontade, a parte volitiva pela qual tomamos decisão, agimos. Então, intelecto, sentimento e vontade. Tudo isso está no coração, por assim dizer. Mas do ponto de vista bíblico, o coração, nós vamos ver que ele vai um pouco mais além. A definição é um pouco mais ampla. Ela não fica restrita à alma. Ela também abrange o próprio espírito, que teologicamente, biblicamente, difere de alma, não é? Espírito e alma estão intimamente ligados, mas são diferentes, têm funções diferentes. Muito bem. Um outro ponto importante, ainda nessa definição, nós vamos tratar da promessa de um novo coração, ou de um coração novo na Bíblia. Nas páginas sagradas, de maneira geral, esse termo coração é uma referência à realidade da vida interior. O coração é apresentado como centro da vida humana. Na presente lição, a lição de hoje, nós vamos tratar então da promessa de Deus de dar um novo coração para aqueles que creem em Jesus Cristo. Embora nós vamos fazer também uma menção do novo coração que Deus prometeu a Israel, que é uma profecia ligada ao milênio. Claro que hoje os judeus que se convertem, eles fazem parte da igreja e estão recebendo, evidentemente, um novo coração. Mas tem também a promessa de que Deus daria um coração novo para o povo de Israel, o remanescente israelita que vai se converter após o arrebatamento da igreja,
durante o período tribulacional e já vai ingressar no milênio, esse novo povo, tendo, claro, um novo coração. Vamos tratar disso. Então, na lição anterior, nós estudamos sobre uma promessa, que é a promessa da cura para o corpo, especialmente, mas também para a alma, porque existem doenças da alma. Então, claro que Cristo cura também as doenças da alma. Agora, trataremos as promessas de Deus para a nossa vida interior, que abarca, como eu falei, a alma, mas também o espírito. A palavra de Deus penetra onde? Na divisão da alma e do espírito, porque são distintos. São inseparáveis, mas são distintos. Maria, quando soube que seria a mãe do Salvador, ela disse: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Com a alma ela fazia uma coisa, com o espírito outra, porque, veja, ações simultâneas, concomitantes, porém diferentes. Porque alma e espírito têm funções diferentes. O profeta Isaías também disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Bom, vamos adiante então. O primeiro tópico, o coração na perspectiva bíblica. Primeiro ponto, o coração na Bíblia. No sentido fisiológico, coração é o órgão muscular do tamanho de um punho, que recebe o sangue das veias e o impulsiona ou o bombeia para dentro das artérias. Agora, a palavra coração raramente vai aparecer, se você vai ver na Bíblia, essa palavra com esse sentido literal. Aí tem os textos em que, excepcionalmente, o termo coração aparece com esse sentido literal. Êxodo 28 e 29, 2 Samuel 28 e 14, 2 Reis 9 e 24. Mas, de modo geral, o coração é mencionado como uma metáfora. Aparece no sentido figurado, uma metáfora que representa o centro da vida humana, ou o homem interior, como Paulo falou. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a palavra coração, ela aparece com esse sentido, do homem interior, o que está do lado de dentro. Como Deus falou para Samuel: os homens em aparência, mas eu, Samuel, vejo o coração, eu vejo o que está do lado de dentro do ser humano. É esse o sentido. E o nosso homem interior, como eu falei, ele é formado por espírito e alma. Afinal, é do coração que procedem, diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Bom, no Antigo Testamento, o termo hebraico leb, para coração, aparece mais de 850 vezes. A primeira vez, aliás, só para mencionar, é negativa. Gênesis 6, versículo 5. A Bíblia menciona que os antediluvianos, violentos e materialistas, punham o coração nas riquezas. E observe o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Abra aí a sua Bíblia. É importante nós lermos a Bíblia. Quantos estão com a sua Bíblia à mão? Quem estiver com a Bíblia à mão, escreva aí nos comentários amém. E quem não tiver Bíblia, diga misericórdia. É assim que eu costumo dizer nas nossas lives, não é? Mas veja, Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então você percebeu como a palavra coração, na sua primeira menção, ela é negativa, falando dos maus pensamentos que estavam presentes no coração dos antediluvianos, aqueles homens que se tornaram violentos, materialistas e que punham o seu coração nas riquezas, porque Jesus mesmo falou disso. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque naqueles dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, disse Jesus, e veio o dilúvio e os levou a todos. Então, é importante nós observarmos isso também. Mas veja, muitos estão pensando que filhos de Deus, tem pessoas até com uma certa bagagem, pessoas que eu até respeito, mas afirmam, e eu vejo que é uma afirmação perigosa, porque às vezes alguém se detém ali naquele texto e diz que faz uma ótima exegese, mas veja, não existe ótima exegese dissociada do todo. A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia. É a mesma coisa alguém querer defender que foi o espírito de Samuel que voltou ali quando Saul foi consultar uma pitonisa. Não, está escrito. Mas veja se isso é corroborado pela analogia da Bíblia. É evidente que ali era um espírito maligno que se passou por Samuel. Da mesma forma que quando a Bíblia diz que os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, não vá você pensar que os anjos, já pensou se os anjos tivessem poder de se relacionar com mulheres e depositar nela a sua semente, o seu sêmen, por assim dizer, como muita gente pensa, não é? Que os anjos se relacionam sexualmente com mulheres e as engravidam. Meu Deus do céu, o Senhor é evidente que ele impõe limite à ação do mal. Ah, mas os anjos interagem com os seres humanos. Sim, nós vemos isso lá em Gênesis mesmo, os anjos interagindo, mas eles interagem conforme a permissão de Deus, e são anjos de Deus interagindo. Agora, os anjos do mal, eles só poderiam fazer isso se Deus o permitisse, e mais, se fossem anjos do mal aqui, se relacionando com os seres humanos, eles não seriam chamados, nesse caso, de filhos de Deus. Então, há muitos pormenores que precisamos observar. Eu não vou aqui me deter nesse assunto, porque não é o tema de hoje, mas eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Eu não me recordo se eu tenho uma playlist chamada Anjos, mas com certeza na playlist Pastor Ciro Responde, você vai encontrar um vídeo específico aqui no meu canal sobre esta passagem de Gênesis 6. Então, muitos pensam que os filhos de Deus dessa primeira menção ao coração na Bíblia são anjos, os quais se relacionam com as filhas dos homens. Entretanto, embora os anjos possam interagir com os seres humanos até certo ponto, Jesus ensinou que eles não se casam. Olha aí, Jesus mesmo, veja como a Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que não há possibilidade de os anjos se relacionarem sexualmente, nem aqui e nem na outra vida. Então é importante nós observarmos isso. O termo filho de Deus, ali em Gênesis, se refere sem dúvida aos descendentes de Sete. O contexto imediato mostra isso. Os filhos de Deus constituem aquela linhagem piedosa, descendente de Sete, que é uma linhagem que temia Deus, diferentemente da linhagem das filhas dos homens ali, porque elas descendiam da linhagem de Caim. Então, por isso que é uma linhagem maligna, é uma linhagem que se distanciou do Senhor. Então não foi por causa, é importante notar também, que não foi por causa dessa pretensa relação entre anjos e mulheres que surgiram os gigantes, como alguém diz por aí. Já havia antes disso, o texto é claro, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, os anjos, que dizem aí que na verdade não são anjos, mas é a linhagem piedosa de Sete. Então, quando houve essa mistura de servos de Deus com mulheres que não serviam a Deus, é isto que o texto diz, não são anjos, seres poderosos, dotados de grande poder, se relacionando com mulheres. Não é isso que o texto diz. Então, observe, já havia antes gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Deus condenou a humanidade por meio do dilúvio por causa dessa mistura entre as linhagens, repito, a linhagem piedosa de Sete e a linhagem ímpia de Caim, e dessa mistura resultou a violência, o materialismo e assim por diante. Agora, falando do coração no Novo Testamento,
Eu só usei um texto ali do Antigo Testamento para exemplificar. No Novo Testamento, o termo grego para coração é cardia. No hebraico é leb. No grego, cardia. É um termo que aparece mais de 150 vezes nas páginas do Novo Testamento. Dele derivam as palavras cardíaco, cardiologia, cardiovascular, cardiocirculatório, cardiorrespiratório, cardiografia e assim por diante. A primeira menção ao coração nos evangelhos, diferentemente do Antigo Testamento, em que a primeira menção é uma menção negativa, no Novo Testamento a primeira menção é positiva. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muito bom, vamos avançar. Segundo ponto agora, a circuncisão do coração. É um termo que pode assustar a muitos. Circuncisão, alguém poderá perguntar, o que isso tem a ver com a salvação, com o coração salvo, com o novo coração? Veja, é linguagem figurada da Bíblia, porque Paulo está contrastando com a circuncisão que os israelitas faziam. Paulo aí tinha como objetivo alcançar os israelitas com a pregação do Evangelho, então ele tinha que se valer de elementos conhecidos. Então note, o que é um coração circuncidado do ponto de vista espiritual? Paulo contrasta as alianças de Deus com Israel. As alianças de Deus que eu já mencionei aqui, aliança de Deus com Israel, como aliança abraâmica, aliança mosaica. Na segunda lição e depois na quarta, eu acredito, nós tratamos disso. É importante você saber o que são essas alianças, o que elas representam. Então, Paulo faz um contraste. Ele estabelece um contraste entre as alianças de Deus com Israel e a aliança que Deus faz conosco por meio, ou fez conosco, por meio do sangue derramado de Jesus. Não tem nada que ver uma coisa com a outra diretamente, mas fazendo-se uma aplicação aí sim. Mas não é alguém às vezes, com base na revelação progressiva de Deus, quer transformar a igreja na substituta de Israel. E nós sabemos que isso não leva a um bom caminho. A teologia da substituição, aliás, ela está por trás até de conceitos antijudaicos e, em casos mais graves, evolui até para o antissemitismo. Nesse afã de querer substituir Israel pela igreja, de dizer que Deus não tem mais nada com Israel, que a questão é toda com a igreja e tal, e alguns levaram isso ao extremo de dizer, não, os israelitas são inimigos do povo de Deus e vamos perseguir. Veja o que foram as cruzadas. As cruzadas foi uma forma de querer tirar o Islã do poder, mas ao mesmo tempo houve um levante contra os próprios israelitas. Os israelitas que não se convertiam, eles sofriam as consequências, eram mortos, eram presos, sofriam por aqueles que se diziam defensores à época do cristianismo. Claro que era um cristianismo diferente, associado também ao romanismo, não é? Mas vamos voltar aqui para o que nós estávamos falando, sobre as alianças. Como já vimos em outras lições, quando faz uma aplicação espiritual baseada em passagens do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo não afirma que essa nova aliança de Cristo com o seu povo substitui a nova aliança incondicional e perpétua que Deus fez com Israel, a qual se menciona lá em Jeremias 31, versículos 31 a 34. Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Ao referir-se à circuncisão do coração, Paulo aborda especificamente a salvação individual por meio da aceitação pela fé da obra de Jesus, visto que é com o coração que se crê para a salvação. A Bíblia mostra isso. Ou seja, espiritualmente falando, um coração circuncidado é um coração preparado, bem disposto, aberto, ou, como Jesus ensinou na parábola do semeador, uma boa terra. Uma terra que recebe a palavra. Isso seria um coração pronto, um coração preparado, um coração pronto para receber
a palavra de Deus, porque o nosso ponto aqui agora é coração circuncidado. E coração circuncidado tem a ver com o coração preparado. Esse é no plano espiritual. Esse é o sentido no plano espiritual. Não é a circuncisão da carne, mas é uma circuncisão do coração no sentido de que ele está aberto para receber a palavra de Deus. Veja que na parábola do semeador, nós temos um grande ensinamento sobre o coração preparado, a boa terra, para receber a palavra de Deus. Então, nesta parábola do semeador, nós temos preciosas lições que eu coloquei aí para ajudar você. Então veja como é importante você que é membro do meu canal ter o nosso roteiro. Você que é pregador, aqui você tem um esboço, dentro do esboço maior. Dentro do esboço da lição, aqui eu estou apresentando um esboço da parábola do semeador para você fazer uma pregação. Então observe aí. As lições preciosas que estão em Mateus 13, 1 a 23, também Marcos, né, os textos correlatos, Marcos 4 e Lucas 8. A boa semente, Jesus falou que é a palavra de Deus. Jesus ensina que a semente é a palavra de Deus e, portanto, se é a palavra de Deus, a semente é perfeita, é imutável, ela não muda. Pedro falou que toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e é esta palavra que entre vós foi evangelizada. Então, esta é a semente, imutável, perfeita. Muitos pregadores, porém, estão criando aí outros tipos de semente, apresentando ao público mensagens que os agradam, à base de utilitarismo hedonista, à base de pragmatismo. Agora, para nós a lição é que devemos semear somente a boa semente, a palavra de Deus. A Bíblia diz, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Instes, exortes, repreendas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão, diz a palavra de Deus, a sã doutrina. Antes amontoarão doutores segundo a sua própria concupiscência. Mas veja, as 4 disposições do coração também são ensinadas nessa parábola. Essas são representadas pelos 4 tipos de terreno. Embora a salvação seja inteiramente pela graça, o Senhor atenta para a vontade humana, já que não criou, a Bíblia diz que ele não criou autômatos. Então aí, a primeira parte caiu à beira do caminho e o diabo rouba a palavra do coração daquele que não a recebe com fé. É esse o sentido. Jesus explicou. O segundo ponto, em terreno pedregoso, significa que a pessoa que recebe a palavra não suporta a tentação ou a perseguição e logo se desvia. O terceiro ponto, terreno espinhoso, representa aí o coração da pessoa que, evangelizada, prioriza os cuidados, as riquezas, os deleites desta vida, e a semente, que é boa sempre, é a mesma semente, que a palavra não muda, ela não pode germinar porque a terra não é boa. E finalmente Jesus falou que uma parte da semente caiu em boa terra. Essa produziu a 30, 60 e 100. Ou seja, a pessoa que recebe a palavra, acolhe-a, essa é a boa terra, guarda no coração como se fosse um tesouro. Muito bom, então o coração circuncidado é um coração pronto, é um coração da pessoa que o abre para Deus, para receber a palavra de Deus, a pessoa que crê, porque é com o coração, diz a Bíblia, que se crê para a salvação. Aí chegamos num ponto importante, o terceiro, um coração novo. E aí eu quero começar já falando sobre a profecia de Jeremias 31 a 34, que eu vou expandir um pouco, vou fazer uma abordagem também até o versículo 40, para que todos possam entender, porque muitos irmãos me perguntaram, entender por que esta profecia não pode ser usada como tendo o seu cumprimento a partir do dia de Pentecostes e sendo, portanto, uma profecia para a igreja, como muita gente faz, defendendo aí a chamada teologia da substituição. Eu vou até ler aqui, eu fiz um texto, e para ter poder de síntese, senão essa explicação ficaria muito longa. Quem quiser uma explicação mais longa,
Eu tenho aqui a playlist Profecias de Daniel, Profecias de Ezequiel, em que eu trato de tudo isso. Tem também a nossa playlist Apocalipse perícope por perícope. Nós já vamos para a aula 32 e estamos também tratando dessas questões. Mas veja, entendendo, aí está entendo, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Entendendo a profecia de Jeremias 31 a 40. A fim de que não confundamos a nova aliança de Deus com as casas de Israel e Judá. Então, olha como o texto é claro. Deus firmou aliança não com a igreja, com a casa de Israel, diz o texto, e com a casa de Judá, diz Jeremias 31, versículo 31. E nós vamos ver que essa promessa que Deus fez para a casa de Israel e a casa de Judá vai se cumprir só no milênio. Não podemos confundir essa aliança de Deus com Israel, grosso modo, com a aliança nova que Jesus estabelece com aqueles que creem nele. Não é? Então examinemos brevemente a passagem epígrafe, a qual apresenta diversas promessas exclusivas ao futuro de Israel, relacionadas com a renovação desse povo, em todos os sentidos. Veja que nesse texto de Jeremias 31 a 40, e outros textos correlatos, como aquele de Ezequiel 36, que está até no texto áureo da nossa lição, que se refere especificamente a Israel, veja, aqui nós temos pelo menos 4 tipos de renovação exclusivas para Israel. Está claro na seguinte promessa, a renovação espiritual de Israel. Olha aqui, ó, Jeremias 31 e 33. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Em outras palavras, Deus não escreverá mais a sua lei em placas de pedra, mas em placas de carne internas, vivas do coração, o que sem dúvida é uma obra do Espírito Santo. Cumprir-se-ão, então, no sentido coletivo, as palavras contidas em Romanos 11, 26, e assim todo Israel será salvo, que é uma referência ao remanescente israelita. Então, além da renovação espiritual, a Bíblia menciona também a renovação nacional. Olha como isso é literal, tem a ver com o povo de Israel. Renovação nacional. Em Jeremias 31 e 36, parte C, Deus diz: serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Não por acaso ele preservou a identidade nacional de Israel, porque Israel não sofreu a lei da mortalidade dos povos ao longo dos séculos de dispersão. No versículo 34 temos a profecia sobre a renovação nacional de Israel, guardada para o início do milênio, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ou seja, a evangelização, nesse caso, não será mais necessária no milênio para os israelitas. Por quê? Porque o Messias estará reinando em Jerusalém, eles estarão também onde estiver o Messias, porque Israel será reunido todo na Terra Santa, na Terra Prometida. Então, o refrão, sabereis que eu sou o Senhor, que se repete quase 80 vezes entre os capítulos 1 a 39 de Ezequiel, você pode notar que ele não aparece nos capítulos 40 a 48, ali quando se menciona o rei já reinando em Jerusalém. Por quê? Vemos Israel renovado e cultuando ao Senhor no templo, lá na sua cidade, a cidade de Deus, a cidade do povo de Israel, que é Jerusalém. Então veja, mais uma renovação importante, nós temos que observar a renovação nacional. Aí nós temos uma renovação também jurídica, que é consequência das renovações espiritual e nacional. Israel hoje, como povo, no sentido coletivo, para além das conversões individuais que eu mencionei, é culpado por seus numerosos pecados, diz Jeremias 30, versículo 15.
que faz parte do contexto da aliança que está em Jeremias capítulo 31. Por isso, Israel terá de enfrentar o juízo divino, a tribulação de 7 anos, o tempo de angústia para Jacó. Olha como Jeremias 30, versículo 7, fala claramente do tempo de angústia para Jacó, que é uma referência ao período tribulacional de 7 anos, conforme a profecia de Daniel 9, 24 a 27. Aliás, se você tem dificuldade de entender essa profecia, aqui no meu canal, na playlist Profecias de Daniel, você vai encontrar uma explicação, modéstia à parte, bem detalhada dessa profecia. Coletivamente, o remanescente israelita reconhecerá que Jesus pagou toda a sua culpa na cruz do Gólgota. Isso vai acontecer dentro do período tribulacional. O Deus homem se sentou no banco dos réus e aceitou a sentença condenatória, a fim de resgatar, mediante um alto preço, aqueles que creem e se arrependem. Israel também está incluso. Jesus morreu por todos. Então Israel ingressará perdoado no milênio, o remanescente israelita, que terá passado pelo período tribulacional. Se você não entende bem isso ainda, convido você mais uma vez a assistir às nossas aulas da playlist da série, não é? Apocalipse perícope por perícope. Nessa semana, se Deus quiser, teremos outra aula, possivelmente na terça-feira. Temos feito às quintas, mas talvez nesta eu consiga fazer na terça-feira, até porque eu viajo nesta semana, mas vamos ter aula, se Deus quiser, nessa semana, e já vamos para o capítulo 19 de Apocalipse, na aula de número 32. Veja como é importante você acompanhar essa série e ter também o roteiro. O roteiro é para aqueles que, claro, são membros do canal. Os membros do canal têm acesso a todo o nosso acervo de estudos, como este que você está vendo aqui. Israel, portanto, ingressará perdoado no milênio, pois se cumprirá cabalmente a profecia de Jeremias 31 e 34. Tem também a renovação topográfica, porque Deus vai revitalizar toda a terra, e a partir de Jerusalém, evidentemente, haverá ali naquela região do Mar Morto, o chamado Arabá, aquela área toda vai ser revitalizada, o Mar Morto vai se tornar um mar vivo, e vai ter vida ali, e em volta também haverá uma verdadeira floresta. Por quê? Como consequência do cumprimento das promessas da nova aliança de Deus com a casa de Israel e a casa de Judá, quanto às renovações espiritual, nacional e jurídica, esse povo passará a viver na terra de Israel, Eretz Israel, não é? Jeremias 31, 38 a 34 deixa claro que Jerusalém será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananeel até a porta da esquina, e todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor, diz a profecia. Haverá drásticas mudanças topográficas na Terra Santa. Apocalipse 16 revela que haverá ali grandes movimentos tectônicos durante a grande tribulação, grandes terremotos, mas Jerusalém será restabelecida, permanecerá no seu lugar, conforme Zacarias 14:10, e o Senhor estará ali, Ezequiel 48 e 35. Estas promessas se cumprirão de modo literal no milênio. Não temos permissão para espiritualizá-las. Então isto é muito importante, né? Nós temos que observar e não querer aí abraçar a chamada teologia da substituição. Conclusão dessa abordagem de Jeremias 31 a 40. Observe o que está escrito em Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor.
Esta parte então da nova aliança deixa claro que o futuro de Israel está absolutamente seguro, pois Deus não rejeitou o seu povo. Bom, fechando esse parêntese, porque repito, hoje o assunto é sobre a promessa do novo coração para as pessoas que creem em Cristo hoje, seja judeu, seja gentil. A pessoa que crê, o ser humano que crer hoje, ele é salvo, ele recebe um novo coração, mas não é por causa disso que nós vamos espiritualizar a promessa, a profecia de Jeremias 31. É esse o meu cuidado aqui. Mas então, olha aqui para você entender bem agora, comparando a profecia do Antigo Testamento para Israel com aquilo que a Bíblia menciona sobre a promessa de Deus para um novo coração. Olha aqui, ó, a promessa de um coração novo tanto para Israel como para os salvos em Cristo. Tanto Paulo como o autor de Hebreus fazem menção da aliança que Cristo faz com aquele que nele crê. Eles mencionam, tanto Paulo como o autor de Hebreus, as alianças de Deus com Israel para fazer uma comparação e apresentar uma aplicação espiritual, e não para afirmar que a nova aliança espiritual em Cristo substitui a nova aliança que é perpétua que Deus fez com Israel, é incondicional. É preciso termos cuidado aqui para não abraçarmos a teologia da substituição, repito, pela qual alguns teólogos têm espiritualizado todas as promessas de Deus para Israel, as quais se cumprirão, mais uma vez, reitero, a partir do arrebatamento da igreja. O cumprimento da profecia sobre o novo coração, olha como eu estou citando aí, ó, Ezequiel 36. Ezequiel capítulos 36 a 48 e também Daniel 9, 24 a 27. Porque o cumprimento da profecia sobre o novo coração prometido exclusivamente à casa de Israel e à casa de Judá se cumprirá no milênio. Essa profecia de Jeremias 31 a 34. Entretanto, hoje Deus dá aos que se arrependem um novo coração mediante a justificação, a regeneração, a santificação. O que é igual é apenas o termo, não é novo coração. Mas não vá confundir, repito, o que Deus prometeu para Israel, que se cumpre no milênio, com o que Deus promete para aqueles que são salvos hoje. Eles são justificados, regenerados, santificados, e isso, claro, tem a ver com um novo coração, uma nova disposição para servir a Deus. Vamos para o segundo tópico agora, o coração de quem está em Deus. Primeiro ponto, um coração inclinado a Deus. A pessoa que é salva, claro, ela tem uma inclinação para as coisas do alto, para as coisas que são de cima. A Bíblia descreve os corações das pessoas não regeneradas, ou também aquelas que estão desviadas do caminho, e das regeneradas, ou seja, os salvos, e estabelece um contraste. Os corações dos primeiros se inclinam para o mal, claro, por isso são descritos como enganosos. Enganoso é o coração do homem, duros, também maus, infiéis, carregados, impuros. Agora, os corações dos servos do Senhor se inclinam para as coisas do Espírito, diz a Bíblia, e por esse motivo são corações puros, são corações alegres. O coração alegre formoseia o rosto, diz a Bíblia, e preparados para fazer o que é bom. Eles são o repositório da palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, disse o Senhor para Moisés, estarão no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja, escondi a tua palavra. Onde? No meu coração. Então, o coração dos salvos também arde com palavras boas. Lembra quando um daqueles discípulos, daqueles 2 discípulos que iam pelo caminho de Emaús, depois de terem tido um encontro maravilhoso com Jesus, e Jesus lhes ter aberto as Escrituras, e quando Jesus desapareceu, um olhou para o outro e disse: não ardia o teu coração quando ele abria as Escrituras? É o que acontece quando o servo de Deus ouve a exposição da palavra. Segundo ponto, um coração consciente. Um dos deveres do salvo e também uma de suas bem-aventuranças
O salvo que tem um coração novo é guardar nele a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, e também aqueles que guardam as palavras desta profecia. E também em Apocalipse 22, versículo 14, diz que são bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. É importante guardar os mandamentos, e guardar, claro, como eu já falei, no coração. Considerando que o termo coração é sinônimo de homem anterior, que, como já vimos, ele é também a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Quando meditamos sobre o que vemos, ouvimos, lemos e sentimos à luz da palavra, é claro, estamos, à semelhança de Maria, conferindo tudo isso em nosso coração, a fim de priorizar a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Vamos adiante. Terceiro ponto agora. Deus vê o coração. Olha aí. Ele não vê como os homens, como eu falei antes. Os homens não veem o coração. Os homens veem somente a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Deus falou para Samuel, quando passaram todos os filhos de Jessé diante dos olhos de Samuel. Samuel perguntou: não tem mais ninguém? Ah, tem o Davi, o belemita, aquele que era pastor de ovelhas, né? E quando ele se apresentou, ali o Senhor disse para Samuel: é este aí, Samuel, porque eu não vejo como os homens veem a aparência, mas eu, Samuel, vejo o coração. Que maravilha! Nos dias do profeta Joel, os sacerdotes rasgavam suas roupas, ali querendo demonstrar que estavam arrependidos de alguma coisa, ou querendo protestar, ou até no caso de luto, de tristeza, eles rasgavam suas vestes. Mas o que o Senhor falou? Joel, diga para os sacerdotes que eles têm que chorar, e eles têm que rasgar, não as suas vestes, mas rasgar os seus corações, abrir os seus corações, ou seja, estarem com os seus corações dispostos. É este o sentido. Jamais saberemos o que está no coração das pessoas. Somente o Senhor conhece essa parte mais escondida do ser humano. E a sua palavra penetra na divisão da alma e do espírito. Então, os nossos corações devem estar bem dispostos, devem estar preparados para servir a Deus, porque Deus conhece o coração. Vamos agora para o terceiro tópico. Tem alguns pontos importantes ainda que eu quero mencionar. E aqui, você que é membro do meu canal, você vai ver que eu te dei aqui algumas importantes dicas, que eu costumo chamar até, modéstia à parte, de um presente para vocês que estão aí me apoiando. Porque dentro do esboço eu coloco alguns destaques que podem resultar em estudos e até outros esboços para vocês que são pregadores, pregadoras, professores, professoras, poderem usar. Então veja, promessas para o coração. Primeiro, um coração feliz. Há muita gente rica, cheia de saúde, que tem muitos amigos, viaja pelo mundo, hospeda-se nos melhores hotéis, come em ótimos restaurantes, mas ainda não tem um coração feliz. Antes, seu esgotamento emocional lhe traz sentimentos de depressão, desesperança e, sobretudo, tristeza profunda. Agora, observe essa frase. Você que gosta de frases de efeito, olha como essa frase é uma frase impactante. Quando o coração de uma pessoa está cheio de tristeza, ele está, na verdade, vazio do amor de Deus. Essa lacuna, portanto, é exatamente do tamanho da preciosa salvação em Cristo, a qual dá ao ser humano a plena felicidade, que lhe serve de bom remédio, como diz a Bíblia. Não há nada neste mundo que possa preencher esse vazio. Somente Cristo pode encher nosso coração de alegria, a qual ninguém pode tirar. Jesus falou, não é? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de haver dado luz, a criança já não se esquece, já não se lembra mais do seu momento de tristeza. E Jesus também disse: assim também vós agora estáis tristes, mas logo essa tristeza passará
e vós recebereis a minha alegria, e a minha alegria ninguém, disse Jesus, vô-la tirará. Olha que promessa maravilhosa. Segundo ponto, um coração cheio do amor. O autor cita Romanos capítulo 5, versículo 5, mas eu vou expandir um pouco mais, citando todo o conjunto da frase, a perícope, não é? Olha como é importante você ler a perícope. A perícope lança luz sobre o versículo. Então veja, Romanos 5, versículos 1 a 5, nos ensina o que ocorre na vida de uma pessoa que crê em Cristo e se arrepende dos seus pecados. Veja, ela é imediatamente justificada. Tem a paz com Deus, ou a paz de Deus. Não vou ler aqui as referências para a gente ganhar tempo, mas você pode ler. Veja aí, a justificação em 1 Coríntios 6, a paz de Deus em Colossenses 3, 1 e versículo 15, e a esperança quanto à glorificação futura, bem como passa a trilhar o caminho da graça de Deus. O texto bíblico em apreço nos informa ainda que ao longo dessa jornada passamos por tribulações. Por isso, precisamos de paciência, a fim de nos tornarmos mais experientes e aumentarmos a nossa esperança. Como esta é uma virtude dinâmica e não estática, assim como a fé e o amor, aos quais a esperança está vinculada, ela pode crescer ou diminuir. Se crescer, não ficaremos confusos, e sim convictos de que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja como é importante você também memorizar esse texto, porque ele fala da nossa jornada, desde o início. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrado a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Por quê? Porquanto o amor de Deus está derramado, onde? Em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que maravilha! Que jamais percamos a fé e a esperança, pois assim nada poderá nos separar do amor de Deus que está em nossos corações. Agora, o último ponto é um brinde aí para vocês que são inscritos no meu canal, porque aqui você tem um estudo sobre o penhor do Espírito no coração. O que é o penhor? O penhor, Paulo menciona em associação com o selo do Espírito. Fostes selados, disse ele. Mas olha como é interessante esse assunto. A palavra de Deus menciona uma série de acontecimentos simultâneos à nossa conversão. Ao mesmo tempo que somos justificados, regenerados, santificados, como estudamos há pouco tempo, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo. É o batismo do Espírito. Lembra que eu expliquei em aulas anteriores sobre o batismo do Espírito, que tem o Espírito Santo como agente, ou seja, o batismo pelo Espírito, que ele realiza. Então veja, repetindo, ao mesmo tempo que somos justificados, regenerados e santificados, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, fazendo-nos parte da família de Deus. Imediatamente, somos também selados pelo Paráclito, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia de que o Senhor cumprirá todas as promessas que fez à igreja. O que é o selo do Espírito, então? Este não deve ser confundido com o batismo no Espírito Santo. Por quê? O selo é o Espírito Santo em nós. O batismo é o Espírito Santo sobre nós. O batismo é subsequente. O selo é uma bênção imediata. No momento que a pessoa entrega a sua vida a Cristo, ela já é selada com o Espírito Santo na promessa, no exato momento. Agora, o batismo, como nós explicamos, o batismo agora no. Não vá confundir o batismo no com o batismo do. Não é apenas uma diferença de conectivo, muda o agente. O batismo do Espírito é o Espírito que realiza, inserindo o novo salvo no corpo de Cristo. Agora, o batismo no ou com o Espírito é uma bênção subsequente, separada da salvação, como eu coloquei aí, é uma bênção subsequente, um revestimento de poder para quem já é salvo. O que é então o selo do Espírito? Bom, dois aspectos importantes que eu coloquei aí. Primeiro,
o selo do Espírito tem a ver com a nossa segurança quanto à salvação. Lembra que nós estudamos também sobre a segurança da salvação? Como o verbo selar, não é? Esfrazigo no grego, esfrazigo, não é, no grego, denota confirmar ou imprimir. O selo do Paráclito, ou o selo do Espírito Santo, diz respeito à segurança da salvação e ao fato de que somos propriedade de Deus. Um exemplo para isso é o selo real, um lacre que ninguém podia quebrar, não é? Nós vemos isso no livro de Daniel, no livro de Esther, que estudamos há pouco tempo. Pilatos também usou esse selo lá quando queriam, né, impedir que o corpo de Jesus, ali na verdade quando o corpo de Jesus desapareceu, o que Pilatos fez? Ele quis impedir que as pessoas voltassem àquele lugar, então ele lacrou, ele selou ali, não é? O local. Então, quando o Espírito Santo põe sua marca em nosso coração, passamos a estar plenamente seguros em Cristo quanto ao nosso destino eterno. O selo do Espírito também indica que somos propriedade de Deus. É significativo o fato de Paulo ter dito aos crentes de Éfeso que eles foram selados pelo Espírito. Por quê? Porque em Éfeso havia um porto marítimo. Éfeso era, né, uma cidade portuária, um porto marítimo, e havia intenso comércio de madeira com os portos vizinhos. O método usado na compra era o seguinte: o mercador, depois de escolher a madeira, ele carimbava com o seu anel, o seu sinete, e era uma prova de que ele reconhecia aquilo como sua propriedade. No tempo devido, o mercador enviava ali um encarregado de sua confiança com esse sinete, e ele localizava todos os troncos que tinham a mesma marca e os levava, ou seja, aqueles troncos eram de propriedade daquele que colocava o seu anel, o seu carimbo. Em resumo, nós fomos selados pelo Espírito Santo, pelo Paráclito, separados para Deus. Temos a sua marca em nosso coração, ou seja, nós somos propriedades do Senhor. Que maravilha! Agora, irmão Ciro, o que isso tem a ver com o assunto? O ponto é sobre o penhor. Pois é, o penhor decorre do selo. Fostes selados pelo Espírito. E o Espírito Santo em nós, ele é justamente o penhor. O termo penhor, né, do grego arrabon, denota garantia. Nos tempos do Novo Testamento, os comerciantes usavam o penhor como um pagamento adiantado também. Uma entrada a fim de fechar algum negócio, o que representava um compromisso de pagamento. Nesse caso, como nosso Senhor pôs em nossos corações o Espírito Santo como selo, ele mesmo, o próprio Espírito Santo em nós, é a garantia da nossa glorificação. Então veja como é importante nós termos sido selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor de que fomos comprados por Cristo. Veja que estudamos há pouco tempo também sobre o resgate, né? Fomos comprados. Por isso não podemos de modo algum pisar o Filho de Deus fazendo agravo ao Espírito da graça. Por quê? Porque o Espírito, irmãos, é justamente ele que garante que nós, como cartas vivas que somos, chegaremos no destino, ou seja, seremos glorificados. Amém? Aí estão alguns livros também que nós utilizamos para produzir este material, e você que é membro do nosso canal tem acesso não somente a este roteiro, mas a todo o nosso acervo. Amém? Então, fica aqui o meu convite para você inscrever-se no nosso canal. Veja aí, ó, você pode se inscrever, ter acesso a todas as playlists. Aqui está, por exemplo, a playlist Apocalipse perícope por perícope, mas tem muitas outras playlists que você pode observar, tá vendo? Promessas de Deus, o vlog do Ciro, os livros de Ruth e Esther, Céu e Inferno. Aqui, por exemplo, Apocalipse perícope por perícope. Olha aqui todas as nossas aulas, são 31 até agora, e você que é membro tem acesso a todos os textos. Olha aí, ó, também Eclesiologia, Escatologia de Pedro, Israel, relógio profético e assim por diante. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter você aqui no meu canal. Então, se você gostou desse vídeo, curta-o, compartilhe-o, inscreva-se e pense também se não vale a pena você tornar-se membro com apenas R$ 6,99. Clique aí no botão Seja Membro
e você poderá ter esse compromisso conosco, e eu também tenho o compromisso de sempre estar fornecendo novidades aqui para vocês. É uma parceria, você nos apoia e eu também apresento aqui alguns benefícios para você que é membro do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.